São João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o propósito pelo qual Deus enviou seu Filho. Esta é a razão pela qual nós podemos dizer que somos filhos e filhas de Deus. Não é por nenhum mérito de nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum grande líder religioso, por maior que ele seja, por maior reputação que ele tenha no mundo, ainda não é devido a um grande líder religioso. Pois quanto maior for a fama do líder religioso, maior será a sua vergonha, a sua decepção. É importante nós destacarmos isto. Quando você vê um grande homem com muita reputação, com muito renome na nação, você logo verá a vergonha, a decepção em que ele mergulhará, e muitos daqueles os quais o idolatram. Porque quando o homem se torna famoso, se torna de muita personalidade, é difícil não vir juntamente à idolatria. Foi diferente com o nosso Mestre, com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi exposto ao tipo de morte mais vergonhosa que podia existir naqueles dias. Aquele tipo de morte só era levado àquela situação os piores marginais, bandidos, homens maus. E, no entanto, o nosso Mestre foi levado ali. Por isso, João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O profeta de Deus, irmão William Branham, no seu sermão O Anjo de Deus, de 1951, ele disse assim, nós vamos ler parte deste sermão, no parágrafo 19. E Deus, em seu amor soberano, enviou este dom para manifestar-se diante de você, para que você saiba que ele nunca ficou morto lá atrás. Ele ressuscitou novamente, e ele é o Cristo ressuscitado conosco esta noite, ou esta tarde. Seu mesmo poder, sua mesma manifestação, embora você não o veja, ainda assim você sabe que ele está aqui, através da sua palavra. Amém? Ele está aqui através da sua palavra. Ele disse, chegará a hora em que não me verão mais, mas vós, falando dos crentes, dos verdadeiros, dos discípulos, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Embora não o veja, ainda assim você sabe que ele está aqui,
você o vê na forma do Espírito, Espírito com E maiúsculo, trabalhando. Judas disse, ou melhor, Tomé disse, se eu puder tocar em seu lado e tocar em suas mãos, então eu crerei nele. E ele disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ele pode não se materializar ante vocês esta noite ou esta tarde, mas ele está aqui. E toda a palavra de Deus é uma semente, e se materializará se você crer. Como é que nós lemos a Escritura? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, esta semente, palavra, se materializará na sua vida. E ele diz ainda, apenas aceite-a em seu coração, creia, e isso acontecerá. Isso é real, irmão, isso acontece. Aqui nós temos vários que poderiam testemunhar disto, que isto acontece, realmente acontece, é verdade. Ele pode mudar vidas nesta tarde. Esta palavra, semente, ela pode cair neste solo, neste terreno que é o seu coração, e isso pode germinar, crescer, frutificar e mostrar ao mundo que havia uma vida eterna guardada, esperando a manifestação de Deus. Por isso ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Zoe, né? 3 letras, Z-O-E, Zoe, a palavra grega, que quer dizer vida de Deus. É isto. Vamos ainda aqui no sermão do profeta Irmão Brana, na mensagem A Crueldade do Pecado, parágrafo 157 e outros parágrafos que seguirão este, né? 157, 204 e 207. Depois, se você desejar uma dessas literaturas, nós enviaremos a você o link através do qual você poderá obter gratuitamente, ou mesmo através da internet, né? Da internet, você pode tê-las em PDF, se você assim o desejar. Então vamos ler. Parágrafo 157, mensagem Crueldade do Pecado, de 1953. Ele disse: todos nós andamos desgarrados como ovelha. Ovelha sem pastor, sem um guia. Todos nós andamos assim. Quem não anda ainda hoje, mas já andou, teve esta experiência. Andar desgarrado, sem um guia, sem a palavra em sua vida. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha lá como é que inicia-se a grandeza de Deus. A que ponto chegou o amor de Deus para com a humanidade, para com os seres humanos. Então Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro e guiado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu sua boca. Mesmo assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. É sim isto. Viemos ao mundo falando mentira, fomos formados em iniquidade.
Ou você acha que o ato em que você foi formado do seu pai, de sua mãe, foi uma coisa correta? Não, foi iniquidade. Foi uma coisa que Deus permitiu depois que o pecado foi concebido ali no Jardim do Éden. Mas esta não era a forma correta para os filhos vir à existência. Por isso o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. E viemos ao mundo falando mentiras. Então o homem tem por si só ser mentiroso, ser falho, ser negligente. Tem em si mesmo estas qualidades já. Mas Deus quer mostrar isso de outra forma para nós. Vamos ver. Então ele foi levado ao matadouro. Ele foi tosquiado pelos tosquiadores, sem abrir sua boca. Mesmo assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz paz, descanso, sossego na mente, na alma, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Enfermidades, câncer, Covid, todos os males são encerrados neste sacrifício sangrento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é a palavra de Deus. Se você tão somente tomar a palavra na essência que ela é, nada poderá parar diante deste sangue. Ele desintegra qualquer pecado, ele desintegra qualquer germe, qualquer bactéria, ele desintegra, acaba, extermina com ela. É isto. Vamos um pouquinho mais para nós chegarmos ao nosso objetivo. Como poderia então você rejeitar tal amor incomparável? Vê-lo enquanto ele vai subindo a colina, cambaleando, pobre, pequeno, fraco, corpo frágil, e se inclinando debaixo da carga, do peso da cruz. Se inclinando debaixo da carga dos nossos pecados, das nossas falhas. Cada pecado que eu cometi, que eu ainda vou cometer, Ele carregou todos eles, pois Ele conhece, através do seu pré-conhecimento, todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam. Ele conhece todas as coisas, através da sua presciência. Então, vamos continuar aqui, 204, mensagem crueldade do pecado. Antes dele fazer aquilo, ele olhou ali para baixo, para aquelas pessoas, aqueles soldados, apostando, jogando sorte sobre seu manto, sobre suas vestes. Eles estavam apostando para ver quem ficava com o manto, com a túnica de Jesus, com as vestes do mestre, em uma forma de zombaria entre si, entre eles. Então, ele olhando ali para baixo para aquelas pessoas, apostando para quem ficaria com seu manto, para cumprir o que o profeta disse, que lançariam sorte sobre suas vestes. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tudo em amor. O cordeiro de Adão, o cordeiro provido por Deus, morto desde a fundação do mundo. Ali ele morreu sem amigos, até mesmo abandonado por Deus.
até mesmo Deus o abandonou. Ele chegou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Até mesmo Deus o abandonou. Então vejamos ali ele morreu, o cordeiro provido por Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Ali ele morreu sem amigos, até mesmo abandonado por Deus. Ele mesmo, Deus, e então seu próprio Pai o abandonou, sangrando. É importante nós observarmos este detalhe aqui do sangue, né? O sangue saindo do seu corpo. Aquele soldado romano enfiando a lança no lado de Jesus para que o seu sangue fosse derramado. Ai de nós, ai de mim, se não fosse o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida está no sangue, nunca esqueçam isto. A vida está no sangue, a alma está no sangue. Vamos ainda a 207, mensagem crueldade do pecado. Esta é minha visão, é isto que há ali, amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu este grande dom para nós. Então é isto que há ali, e esta é minha visão, amor. Todo o grande coração de Deus descendo ali, e todos que vêm através dele não serão rejeitados. Está vendo como é que a coisa começa a ficar boa agora? Todos que vêm através dele, através de Jesus, através do Senhor Jesus Cristo, não serão rejeitados. Todos eles receberão vida eterna. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto é palavra de Deus, não pode falhar, não pode falhar. Isto é como ele estabeleceu estas coisas. Nós vamos ainda na mensagem, sermão do profeta William Branham, parágrafo, o sermão é: ide e dizei a meus discípulos, do ano 53, parágrafo 92 a seguir. Nós já estamos caminhando para o encerramento, para o final do nosso culto. Agora vamos apenas tomar um pequeno drama aqui e parar por um momento e observar. Eu posso vê-lo simplesmente a noite toda. Ele está fazendo um drama de quando o Senhor Jesus foi crucificado. Então ele está fazendo este drama. E ele disse: eu posso vê-lo simplesmente a noite toda. A pobre velha Maria, a mãe, seu coração estava partido. A profetisa Ana lhe disse que ela ficaria dilacerada, para revelar os pensamentos de muitos. Como que seu corpo estava afligido, e seu próprio querido filho pendurado na cruz. E que vergonha ele havia trazido para a igreja. Você já parou para pensar? O grande rei que os judeus esperavam, mas não puderam receber como rei dos judeus, pois não era o tempo ainda também para isto. Por isso o entendimento dos judeus foi endurecido
Seus olhos espirituais foram cegados, para que então ele pudesse dar uma chance a nós, os gentios. Um povo que nem era povo. Gentil quer dizer gentinha. Nós éramos excluídos do rol. O judeu, sim, é a nação de Deus. Deus trata com eles como nação, mas nós nem mesmo éramos considerados gente, era uma gentinha qualquer. Eles chamavam-nos de plebe maldita. É assim que eles nos taxavam, né? Uma forma de denegrir, de sujar, de manchar. Mas aprouve a Deus, né? Simão Pedro relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Aí está, Efésios capítulo 3, verso 15. E toda a família, no céu, na terra, onde tiver um membro da família de Deus, está fundamentado e edificado no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que vem através dele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Vamos um pouquinho mais aqui para nós concluirmos este pensamento. E então, ali estava ele, pendurado na cruz, e que vergonha havia trazido para a igreja. Mas mesmo assim, em seu coração, aquele amor de mãe se estendeu. Não importava o que ele havia feito, quanta vergonha, não importava. Ele morreu com a pena capital, era a pena máxima que um homem poderia levar. O maior réu na terra, no planeta Terra, naquele dia, poderia levar, era a morte de cruz. E eles aderam a nosso Senhor Jesus Cristo. Como um condenado, hoje sairia ali para ser pendurado, né, numa forca, ou eletrocutado, cadeira elétrica, como é lá na América e em outras nações, ou algo assim. Esta é a maneira que ele morreu, em vergonha, em humilhação. Vê como Deus puniu o pecado? Você viu, irmão, irmã, você que vai ouvir através da gravação, o que o pecado traz sobre cada um de nós, quando estamos envolvidos nisto? Ele traz sobre nós vergonha, humilhação, pesar, tristeza, depressão. Há muitos males que são curados, expulsados de nossa vida, quando apenas fazemos a confissão de algum pecado. Isto é comprovado pela palavra. Quando você apenas faz a confissão daquele pecado, você pode receber a cura, a libertação de muitos males e expulsar muitos demônios da sua vida, muitos espíritos errados. Então é isso que o pecado traz. E então o Senhor Jesus levou sobre si toda a vergonha, todo o vitupério, tudo aquilo que era mais baixo, mais miserável, mais terrível para a humanidade. Ele levou tudo aquilo naquele dia ali no Calvário. Por isso nós podemos dizer que ele amou o mundo de tal maneira que ele se entregou por nós. Vamos um pouquinho mais. Estamos chegando aqui nesta parte, finalizando, né? E logo ali encontramos Maria Madalena. Ela tinha conhecido o seu poder. Ela sabia que havia algo com ele que era diferente de qualquer outra pessoa. 7 demônios foram expulsos dela. Qualquer pessoa que já foi libertada do diabo através do poder de Jesus Cristo sabe onde ela está firmada. Ninguém pode vir
em sua grande presença divina e alguma vez ser mais a mesma pessoa. Não tem como. Você vindo uma vez a esta presença da divina palavra de Deus, da manifestação do dia, você nunca mais será a mesma pessoa. Alguma coisa vai surgir em você. Ou você se tornará, o profeta Imobrando disse, melhor, ou você ficará pior. Oxalá nós nesta tarde possamos receber esta porção de melhora através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E ele disse: você é mudado. Há algo que acontece com você. Você pode se reservar. Você pode se recantear, né? Se reservar aí e dizer assim, não, eu agora não vou ficar reservado, isolado de tudo e não vou cometer mais nada errado. A psicologia e tudo isso, imaginar isso, você pode fazer isso, uma determinada coisa e algumas teorias ou algo assim, mas nós não cremos em teologia, nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Este é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando você chega em sua presença, há algo que acontece em sua vida que o transforma e você nunca mais é o mesmo. Um homem que já esteve na presença de Cristo, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele será o mesmo. Então 7 demônios foram expulsos daquela mulher, de Maria Madalena. Aí ele cita alguns ali. Ele diz que foi o orgulho, a inveja e tantas outras coisas, né? E ela pensava que era tão bonita e que não havia ninguém como ela. Mas quando Jesus falou e disse, "Sê limpa", tudo aquilo a deixou. Ela se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita mais, em sua própria opinião, mas ela se envolveu no manto da mansidão e bondade e seguiu o Mestre. Ela o amava. E então, na manhã de Páscoa, eu posso vê-la. Eu posso ver seus discípulos estavam fora empurrando os barcos de pesca, alguns deles ali, alguns deles indo para casa e alguns indo por caminhos diferentes, né? E cada um seguiu o seu caminho. Quem sabe alguns deles foram por algumas seitas, por algumas heresias, por algumas doutrinas erradas. E havia zombaria, com certeza, a história conta que muitos zombavam e diziam, cadê o vosso pastor? Cadê o Jesus de vocês? Eles zombavam. Ele não disse que ressuscitaria. Havia a doutrina dos que não criam na ressurreição. Aqui tem os que creem na ressurreição fora de ordem. Mas também tem nós que cremos na ressurreição na ordem da palavra. Tem isso também. Estamos agradecidos a Deus. Então ele disse, então bem cedo eu posso ver Maria, a mãe, e Maria Madalena começando a subir a encosta da colina para irem até a sepultura. Elas tinham algumas especiarias e umas coisas, unguento e coisas que elas queriam ungir seu corpo e reconhecê-lo. Pois ele ficou totalmente deformado e de tantas pancadas e açoites que levou, né? Então elas queriam reconhecer o corpo e também ungir o seu corpo, né? Eles tinham esse costume ali no Oriente Médio. E então, quando subiam a colina, eu posso imaginar outra cena. Vamos olhar aqui. Eu posso ver um grupo de soldados ali de pé. Eles estavam jogando cartas a noite toda, jogando dados e com seus dados e dados no chão
e eles se comportavam assim. Alguns deles diziam: diga, você se lembra daquele enganador lá, o Jesus de Nazaré? Vocês lembram dele? Ele disse que em 3 dias ele iria ressuscitar. Então, cadê o povo dele agora, né? Cadê os seguidores dele agora? Então agora vamos só ver, vamos subir até a sepultura, né? Vamos lá ver. E eu posso vê-los chegar até ali, e baterem em seus peitos, e tirarem sua grande armadura assim, e a espada romana, dizerem: nós veremos o que ele pode fazer, porque o túmulo estava selado, um selo romano estava aí, ai daquele, estava ali, ai daquele que quebrasse aquele selo. Uma pedra colocada ali, era necessário 100 homens, isto é, uma centena de homens, para rolarem até ali em cima. Uma grande e enorme pedra, que eles rolaram até o túmulo e disseram: ele está ali, completamente seguro. E eles estavam se divertindo de tal forma. Mas se aproximando, já era quase dia, estava quase amanhecendo o dia, e as 2 Marias, Maria Madalena e a Maria Mãe, né, estavam se aproximando, e o dia quase amanhecendo agora. Enquanto subiam a colina, e haviam 2 pequenas mulheres ali, madrugando, talvez com o braço ao redor uma da outra, subindo. Eu quase posso ver isto, como elas subiam ao lado da colina, e eu posso ouvir Maria, a mãe, dizer para Maria Madalena: diga quem tirará a pedra da sepultura. Se 100 homens foi usado para colocar aquilo ali, e quem tirará a pedra da sepultura para nós poder reconhecer o corpo? O que tirará? Como vamos fazer? Bem, eu posso ouvir Maria responder: Deus cuidará disso. Quem tirará este mal dos pulmões, dos brônquios de nossos irmãos? Deus cuidará disso. O mesmo Deus que pelas suas pisaduras fomos sarados, Ele cuidará disto. Esta é a coisa principal. Não importa, o povo diz: como vou fazer isto ou aquilo? Deus cuidará disso. Você apenas siga em frente. Viva a palavra, veja, Deus cuidará do resto todo. Se preocupe. Se você tem um problema na sua vida, problema matrimonial, problema com filho, problema seja de que espécie for, Deus cuidará disto. Viva a vida de Deus, a vida da palavra, entre debaixo deste sangue, e Deus cuidará disto. Então ele diz aqui, vamos lá. Então, de repente nós vemos todas as estrelas começarem a se enfraquecer, e de repente há apenas uma estrela que sobra, e essa é a grande e brilhante estrela da manhã, lá no além. Eu posso observar como tudo, e os soldados rindo e caçoando, e diziam: agora veja, já é dia, nada aconteceu ainda. E eles continuaram e disseram: veja, ele era apenas um enganador. Ele era apenas um homem como muitos destes enganadores que apareceram por aí e se levantaram nestes dias. E nós podemos dizer que também nos nossos dias, quantos enganadores têm aparecido sobre a terra, até mesmo em nossas casas. Enganadores. Eles são enganadores, homens enganadores, Mas nós temos um que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse no princípio, quanto maior é o homem, quanto mais famoso é o homem, mais vergonha ele trará ao seu povo, à sua nação, à sua gente. Então, esses indivíduos que ficam correndo atrás de fama, de ser popular, eles não sabem atrás do que eles estão correndo. Correm para a própria destruição. 3 coisas afastam o homem da presença de Deus: dinheiro, fama e mulher. Quando
o dinheiro se amontoa, o homem se torna famoso. É a personalidade do grupo tal, do grupo A, do grupo B, do grupo C, se torna o grande homem. E a próxima queda é mulher. Uma mulher lhe derrubará. Não tem como. Essas três coisas vão sempre perseguir estes grandes homens: dinheiro, mulher e fama. Isso foi o profeta irmão Branham que disse. Mas ele não cometeu adultério. Não adianta se ele não cometeu adultério. Se ele tem uma mulher que manda no ministério dele, é pior ainda. É mais vergonhoso ainda. Bom, este não é o propósito. Vamos aqui. Vocês não se assustem quando acontecerem estas coisas, porque isto está acontecendo, já aconteceu e continuará acontecendo, né? Então vamos observar aqui. Eles pensavam que ele era apenas mais um enganador de tantos que se levantaram naqueles dias. Mas então, de repente, eu posso imaginar, todos os passarinhos, os sabiás pararam de cantar, os pássaros pararam de cantar. O poeta disse: sua voz assim tão dócil, que até mesmo os pássaros silenciam seu canto. Algo estava para acontecer. E eu posso ver a grande estrela da manhã pairando no além em seu lugar, a qual pairava ali mesmo. O princípio do tempo começou a se mover. E eu posso vê-la fazer um círculo. Maria e os outros, observando o que ela está fazendo, é um anjo e está procurando pela sepultura, onde eles o haviam colocado. A escritura estava pronta para ser cumprida. Irmão, irmã, quando a escritura de Deus estiver pronta para ser cumprida, não se preocupe, ele estará bem ali. Ele estará bem ali. Você hoje apenas conhece você como homem, como uma mulher, aqui nesta dimensão em que vivemos, aqui na Terra. Mas é importante você saber que dentro de você tem uma alma, o que não acontece com os animais irracionais. Eles não têm alma, mas ao homem foi dado uma alma. E se essa alma veio de Deus, foi eleita por Deus, lá antes da fundação do mundo, quando Deus gerou Cristo, o unigênito de Deus, quando Deus gerou Cristo, nós fomos gerados juntamente com Ele. Se você é uma alma daquelas que foi gerada lá com Cristo, antes da fundação do mundo, há uma escritura, há uma palavra esperando por você. Há uma vida eterna esperando por você. E quando esta alma que está dentro de você, está dentro da irmã, se encontrar com esta palavra falada, a escritura se cumprirá a seu respeito. E você receberá vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue. Irmãos, quando Deus deixou derramar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no Calvário naquele dia, a célula de sangue rompeu-se. Quando aquela célula de sangue rompeu-se, o Espírito de vida, que é Cristo, saiu daquela célula de sangue. E todo aquele que nele crê
que crê no sangue, que crê em Jesus Cristo, recebe aquele Espírito de vida que estava no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe aquele Cristo em você. E então você recebe vida eterna. Você já pensou? Se você tem esta alma gerada por Deus antes da fundação do mundo aí em você, e você aí está sufocando com prazeres desta carne, com prazeres do mundo, com bebida, com cigarro e com muitas outras coisas que não nos convêm, quando você deveria estar dando a ela a palavra, você deveria estar dando a ela adoração, louvores a Deus. Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem desperdiçado sua vida? É hora de você dar uma parada e falar consigo mesmo. Tenha este momento, este exercício. Você, seu espírito, tira um momentinho, deixa o seu espírito conversar com a sua alma, com o seu corpo. É uma trindade: corpo, alma e espírito. Deixa um conversar com o outro. Oh, meu corpo, mas até hoje eu só judiei de você, né? Só fiz o que é errado, só maltratei você. Oh, minha alma, o que é que eu tenho feito? Né? Quantas vezes tenho entristecido a minha alma? Quantas vezes a minha alma se entristece? É hora de nós fazermos este autoexame em nós mesmos, né? Nos retirar uma hora num canto, mesmo na nossa casa, ou em algum lugar onde você achar melhor, e fazer esta autoanálise, né? Deixar sua alma conversar com o seu espírito conversar com a sua alma, conversar com o seu físico, para que então você possa examinar-se a si mesmo, e então comer deste pão, que é a palavra de Deus. Say